Uma pergunta que eu fiz aqui também. É, o meu robô, antigamente, eu tava pensando em abrir ele, tipo, abrir a armadura. Eu já fiz 3 robôs desde o Interrobótica que a gente teve aqui na escola. 3 robôs. Esse robô que eu tenho agora, que a nossa equipe tem agora, é o terceiro. Um a gente fez, ficou muito mole a armadura, porque eu pensei realmente em abrir ele. O segundo ficou muito grande e também ficou um pouco mole a armadura, porque eu estava usando um pino para abrir. Quando eu tirava os eixos, abria o robô. Aí esse terceiro agora, uma única abertura que tem é para o Spike, para abertura para tirar a bateria do Spike, para trocar o Spike. Então, isso seria um diferencial, tipo, a inovação não, o diferencial dos motores. O que é mais importante? Trocar a bateria de um Spike ou trocar os motores? A roda do tipo. Depende. Você teve alguma vez algum problema já com os motores que precisou trocar? Sim. Então, É porque a gente não tem o robô agora, senão a gente mostraria, o senhor poderia até solucionar. O nosso robô, ele tava meio puxando para um lado. Ainda tá puxando para o lado esquerdo. Ele tá tendo um problema para girar. A gente, mesmo com o giroscópio, ele tá tendo esse problema. Ele tá indo reto aqui, mas ele tem um desvio. E a gente não sabe se é a calha, se é o motor. A gente já trocou tudo. A gente pediu 2 motores novos e não mudou nada. A gente mudou calha e motor, mas só que não mudou nada. Eu queria só complementar a pergunta do Pablo, Brisa, que a gente está nesse problema mesmo. O robô, a gente já tentou procurar motores que têm rotações parecidas, né? Já tentou regular verificar se as rotações estão iguais. Só que uma vez eu assisti um vídeo teu que tu fala sobre um diferencial, né? Como seria a construção desse diferencial? Porque pelo vídeo eu não consegui verificar como seria a construção. Porque pelo que eu entendi, esses diferenciais serviria justamente, né, para a gente saber se os motores estão na mesma rotação. Ele iria equilibrar aquela peça, não seria isso? exatamente. Eu fiz um vídeo recentemente, isso eu chamo de testador de motores. É uma parada que o pessoal da equipe que eu fazia parte, lá bem antiga, desenvolveu. E aí, hoje em dia, eu já sei como eles fizeram. E aí a gente sempre testava os motores antes de montar nosso robô. Sempre. Porque antigamente a gente utilizava o NXT. Isso 2013, 2012, a gente utilizava o NXT. E os motores do NXT, eram muito precisos. Principalmente por conta do tempo que eles já estavam em uso. Então a gente precisava testar os motores. E com a EV3 também é a mesma coisa. Chegou um momento que os motores já não estavam todos na mesma qualidade. E aí a gente fez esse testador de motores. Eu fiz um vídeo aqui pro YouTube chamado Como Nunca Mais Ter Problemas com os Motores, que eu mostro como é que funciona esse testador de motores e que inclusive eu fiz um manual, um passo a passo de construção. Opa, tem alguém querendo entrar. Que eu fiz um manual de construção para quem quiser adquirir e montar. Esse testador de motores eu pensei para o EV3 e para o NXT, mas não tem problema nenhum fazer a adaptação para o Spike, que é bem tranquilo também. Esse testador ele verifica duas coisas. Ele verifica a fadiga do motor e verifica a inicialização. O que é inicialização? Tem vezes que os motores eles são iguais, só que um inicia antes do outro. E aí ele acaba entortando. Ele acaba entortando porque um inicia antes do outro. É como se, sei lá, eu tentasse andar com uma perna primeiro do que a outra. Vamos supor que eu quero pular e em vez de eu pular soltando, indo com as duas pernas para frente, eu pulo com uma e depois pulo com outra. Então eu vou pular meio errado. É a mesma coisa com os motores. Tem um motor que ele inicia antes do outro. E aí ele sai um pouco errado e depois fica retinho. Esse é o problema de inicialização. O problema de fadiga é quando os dois motores estão totalmente diferentes. Quando você percebe que um motor está girando mais rápido do que o outro. Só que é muito difícil perceber isso a olho nu sem um sistema do testador. Por quê? Porque o testador ele tem um conjunto de engrenagens de velocidade que faz com que a sensibilidade desse errinho seja muito maior, porque ele fica mais sensível, então a olho nu a gente consegue perceber. Por programação também não dá para perceber. Por quê? Porque muitas vezes o problema dos motores não é de programação, é um problema mecânico. Então você não tem como avaliar isso na programação, porque a programação vai estar tudo certinha,
mas o defeito é mecânico. E no caso do Spike, eu tô até com um robô aqui do Spike, eu não tive problema com os motores do Spike, sendo bem sincero. Eu fiz até um vídeo no canal, já faz um tempinho, acho que faz uns 4 meses, que eu verifiquei qual plataforma andava mais reto, se era o Spike ou se era a EV3. Também é um vídeo bem interessante de vocês assistirem. Que eu faço 10 tentativas. Eu faço 10 tentativas com o Spike, 10 tentativas com o EV3. E ele sem nenhum controle, sem nenhum sensor, nada. Ele só andando pra frente, com o Spike, com o EV3. E depois eu fiz uma tentativa com cada um deles utilizando o giroscópio. Uma do Spike com o giroscópio, com a aprovação que eu chamo de Gyro Move, para andar reto. E outra com o EV3, tendo o Gyro Move. E aí eu avalio que o Spike ele é muito, muito mais preciso do que o EV3. E eu não tive problema com a questão de precisão dele. Ele andava retinho, muito retinho. Mesmo sem o giroscópio. Quando eu coloquei o giroscópio, a diferença era mínima. Às vezes isso era até pior. Porque acabava que eu estava colocando um controle no robô quando ele nem precisava. Então, essa foi a análise que eu fiz no vídeo. E eu estou vendo que muitas pessoas falando do problema dos motores do Spike. Eu vou te falar que eu nunca vi pessoalmente um problema desse do Spike com os motores. Se o meu robô tivesse com esse problema, eu conseguiria ver o que era. Mas como eu não sei, eu só consigo pensar que é alguma coisa mecânica do robô da equipe ou é alguma coisa da programação, que a pessoa está programando de uma maneira equivocada. Mas muito provavelmente deve ser a construção. E eu só consigo pensar isso, porque os motores eles me parecem perfeitos. Eu não tive muito problema com eles, não. Aí eu também queria complementar só no seguinte: até que ponto tu acha que a distribuição do centro de massa do robô, ele pode fazer essa questão do robô? Que a gente fez nosso robô e aparentemente ele está com um bom centro de massa. Mas será que talvez seja isso que está fazendo ele não seguir na reta? O hub do Spike está onde no robô de vocês? Bem, tem os motores grandes, que estão com a roda. Em cima deles estão os motores pequenos, que estão pro anexo. E atrás está o Spike. Os motores grandes vocês usaram para se locomover? Sim. Já tentaram mudar e utilizar o médio? Não. Eu tô vendo muitas pessoas utilizando um motor grande para se locomover. Eu às vezes também penso que pode ser um motor grande. Porque sempre que eu vejo alguém me mandando mensagem, olha, tô tentando fazer tal programação, meu robô tá andando torto. Eles me falam, mostram a programação, eu olho a programação, a princípio tá certinha, parece ok. E aí eu pergunto qual motor eles estão utilizando um motor grande. Então eu não sei se é uma questão do motor grande, pode ser que seja. Eu utilizo o motor médio, que é o que vem no Spike, eu não tenho mais de um kit. Se eu tivesse mais de um kit, eu poderia fazer esse teste, mas eu não tenho. E eu gosto do motor médio. Eu, honestamente, se eu pudesse, eu só utilizava o motor médio, nem utilizava o motor grande. Porque o que acontece? O motor médio, ele é menor. E o Spike, você gasta menos peso. Então, a maior vantagem que eu vejo no Spike é você fazer robôs menores, gastar menos peça. Então, o motor médio, a princípio, pela minha análise, ele é perfeito. Ele é perfeito se eu colocar 4 motores médios. O motor grande, honestamente, eu ignoraria, se eu tivesse a opção. E o bom é que a gente pode fazer isso. Se a equipe concordar, né? E a gente desmontar o robô de novo. Mas chama um desmontador de robô lá na sala. Mas eu acho que você pode fazer esse teste. Troca o motor grande, coloca o motor médio e vê se o robô vai andar torto. Pode Bem ser que a gente tem bastante motores médios. Daria pra gente fazer um teste sem desmontar o nosso robô. Foi isso que eu fiz. A gente montou o novo robô e o antigo ficou lá. Só no final da tarde a gente debateu se a gente ia mesmo trocar. Aí a gente trocou. Entendi. Uma outra coisa que eu também não sei é se o motor grande ele funciona nos blocos rosas. Eu sempre quis fazer esse teste. Se o motor grande funciona nos blocos rosas ou se só o motor médio. Eu não sei se o pessoal que elaborou a programação... Tá com barulho aí.
Eu não sei se o pessoal que elaborou a promoção do Spike, eles pensaram no bloco rosa só para o motor médio, ou se eles fizeram ou se eles pensaram, olha, não importa qual motor seja, se é motor médio ou se é motor grande, vai funcionar, eu não sei. Então, também pode ser isso, pode ser que com o bloco rosa o motor grande não funcione direito. Possível falar o bloco rosa, o da programação? Aham. Sim, E Brisbane, eu nunca funciona. havia pensado por este lado assim, porque, por exemplo, para mim, quando eu tive o primeiro contato, né, eu sempre olhei aquele motor grande, eu pensei que ele era exclusivamente, né, para estar ali guiando o robô, né, se a tração do robô por ser maior, e o outro, por ser menor, né, seria utilizado nos anexos. Então, qual seria a utilização dos motores grandes, na verdade, na sua opinião? Pelo kit, como eles colocam só um, eu imagino que é para garra. Porque o kit vem dois motores médios e vem um motor grande. Então, se eu quiser me locomover com o robô, eu tenho que utilizar motor médio. E eu acho que foi isso que eles pensaram. Em terem. Como o Spike ele é menor, ele não precisa de um motor tão forte quanto o EV3. Porque o EV3 é muito pesado. Então, o motor médio não adianta para ele. E além disso, eles criaram no motor médio a conexão do motor grande, que fica perfeito. O encaixe dele no motor também é perfeito, retinho, sim, perfeitinho mesmo. O motor grande, eu não sei se ele encaixa tão perfeitozinho assim. Agora não lembro. Ele tem um formato, ele não é tão uniforme assim, ele é meio. Ele é quadrado, ele é retangular, mas ele não é totalmente alinhadinho, bonitinho. O motor médio é. Sim, tem uma folga quando a gente coloca o hub em cima do motor grande. Né? Fica com uma folga, Sim, fica uns 3 pinos. né?